no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou como saldo o anúncio oficial de liberação de recursos para o ensino superior. Uma das fatias de recursos, da ordem de 120 milhões de reais, será direcionada ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará e também para o campus Iracema, da UFC, na capital. Quem tem mais informações sobre a visita do presidente Lula é o repórter Sátrio Salles. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu uma agenda administrativa, política e pré-eleitoral em Fortaleza. Contou com uma reunião com deputados federais e estaduais e a presença de prefeitos e vereadores, além do governador Eumano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana, que entregou obras e anunciou novos benefícios para a população na área da educação no Ceará. Lula participou da entrega de 416 novas unidades do residencial Cidade Jardim, localizado na área do Conjunto José Walter, em Fortaleza. E antes dessa solenidade, anunciou a liberação de recursos da ordem de 120 milhões de reais para obras do novo hospital universitário no bairro Porangabuçu e para o campus Iracema da Universidade Federal do Ceará. As verbas irão beneficiar também a Universidade Federal do Cariri, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE. Os recursos serão alocados por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento PAC, que incluem investimentos já anunciados pelo governo federal para obras de infraestrutura para o ensino superior. De acordo com o governo, para o Ceará, serão destinados pelo menos 189 milhões de reais para as universidades federais, 316 milhões para hospitais universitários e 190 milhões para o IFCE. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A notícia é boa, jornalista Beto Almeida, do ponto de vista do volume de recursos para a área do ensino superior no Ceará. Claro, vamos acompanhar quando começa a chegar esse dinheiro. Os recursos já estão no orçamento da União e vamos aguardar quando, repito, essa grana chega para a execução de obras importantes, tanto do hospital universitário quanto dos investimentos em campi da Universidade Federal do Estado do Ceará, no interior e também na região metropolitana de Fortaleza. Mas nessa viagem teve também, Beto Almeida, o componente pré-eleitoral. O presidente Lula conversou com os aliados, discutiu, principalmente no jantar ontem à noite, bateu papo sobre os rumos da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, de outras cidades do interior do Ceará e os caminhos que o PT deve adotar na aliança com os aliados, na formação de coligações com os aliados na corrida pelas prefeituras, principalmente dos municípios acima de 100 mil eleitores, e nesse perfil se enquadram Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e Maracanaú. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Sem dúvida, Luciano, do ponto de vista do aporte de recursos anunciados, a visita do presidente Lula pode-se considerar que é muito boa e alvissareira para o estado do Ceará, para a educação de nível superior, mas de impacto também para a população. Porque, afinal de contas, ele anunciou investimentos em universidades, ele anunciou investimentos em hospitais universitários que, ao fim e ao cabo, vão servir à população do Ceará. É claro que não apenas isso importa, porque além de anunciar, esses recursos têm que chegar, e tem que chegar em tempo hábil, e tem que ser rápido, de certo modo, para ser cumprido dentro de um determinado prazo, senão pode entrar para aquelas calendas, por exemplo, de obras paradas, de obras inviabilizadas, e ninguém quer isso. Mas, enfim, o aporte, o anúncio foi coisa boa, sem dúvida. Afora essa, vamos dizer, essa parte administrativa da gestão, da visita do presidente Lula, então vem a questão política, que ela
ela estava ali, subjacente, como se diz ali nos bastidores, mas nem tanto. Além dessa reunião com os governadores para tratar de segurança, são ex-governadores que, claro, lidaram ao seu tempo com esse desafio que é a questão da segurança pública. Teve também ali, no momento, na quintura do debate, da visita e da própria vinda do presidente Lula, algumas situações. A começar, Luziano, pelo fato de que meio que tirou um pouco, ofuscou um pouco o brilho do que poderia ter sido essa visita do presidente Lula com tantas coisas, com tantas obras, com tantas verbas anunciadas. Desde o impacto gerado no caso da chacina de Viçosa do Ceará, com 7 pessoas, como logo ao meio-dia, porque o presidente Lula já chegou aqui em Fortaleza praticamente meio-dia, ou seja, quando o evento foi começar realmente no Palácio da Abolição, aqui, onde nós estamos aqui em frente à Assembleia Legislativa, começava um incêndio que tirou, por exemplo, lá do Palácio da Abolição, o próprio presidente da casa, Evandro Leitão, que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Evandro era aguardado, naturalmente, para estar ocupando papel e peso e presença de destaque lá na solenidade no Palácio da Abolição, mas ele não pôde ficar lá, claro, porque teve que acompanhar aqui o combate ao incêndio pelo Corpo de Bombeiros. Mas, para além disso, outras presenças também foram notadas, ou melhor, outras ausências, né? Foram notadas durante essa solenidade lá com o presidente Lula no Palácio da Abolição e também depois, porque à tarde teve a parte de entrega das casas lá no residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter. As ausências mais notadas, por exemplo, foram a do senador Cid Gomes, que é um aliado forte do PT, forte aliado do Camilo Santana, e também a ausência da deputada federal Luiziane Lins. Isso, claro, sinaliza problemas na relação que existe com o PT e com lideranças em ascensão dentro do partido, como o atual ministro Camilo Santana. A ausência de Cid Gomes, jornalista Beto Almeida, pode ser atribuída a quais fatores? Cid teve uma discussão acirrada nesta semana com o líder do governo, Jacques Wagner, quando estava sendo debatido o projeto com novas regras, com isenção, com medidas para atrair investimentos para a produção de hidrogênio verde. O Ceará é um dos estados que mais apostam nesse segmento da economia. Cid Gomes também tem manifestado, por exemplo, descontentamento com a saída de um aliado, Quintino Vieira, da SOP, Superintendência de Obras do Estado do Ceará. Esses fatores podem ter influenciado, ou o senador Cid Gomes estava com outra agenda que o impossibilitou de acompanhar esse cronograma de visita do presidente Lula ao Ceará? Esses fatores, pode ter certeza, Luzenor e ouvintes, que influenciaram. A agenda do presidente Lula já estava por demais anunciada, com uma certa antecedência, o que daria tempo de fazer exatamente alterações e mudanças em qualquer outra agenda de um político como o senador Cid Gomes, caso ele de fato tivesse interesse em participar e estar presente no Palácio da Abolição. Acontece, Luzenor, que além de todos esses fatores que você já citou, o desgaste que ele teve, o aborrecimento que ele teve com o Jacques Wagner, senador, colega dele no plenário do Senado, nessa discussão da agenda, né, do verde aqui no estado do Ceará, na aprovação do projeto, porque Cid se aborreceu, porque havia feito um acordo com ele. E esse acordo, no entendimento do senador Cid Gomes, não foi cumprido. E ele acabou realmente saindo do plenário. Acordo em que contexto, jornalista? Era uma emenda, Luzenor, na realidade. Era uma emenda que deveria ser acrescentada ao projeto, que era interessante para essa questão do biodiesel verde, mas que na hora H essa emenda beneficiava o estado do Ceará. Beneficiava o estado do Ceará e que ela não foi incluída no texto. Mas, para além disso, a gente não pode dizer aqui que não tem uma relação tensa do senador Cid Gomes com o PT. Tem esse aborrecimento em relação, sim, ao Quintino Farias, mas é uma relação, Luzenor, Quintino Vieira. Mas é uma relação que eu coloco aqui, é o seguinte: o senador Cid Gomes, na realidade, ele é um aliado do ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana? Sem dúvida. Isso não quer dizer que essa mesma condição de aliado se estenda em todo o tempo ao Partido dos Trabalhadores. É uma relação tensa, inclusive pelas relações e pelos interesses que existem numa disputa agora mesmo. Nesse momento já, pelas eleições municipais aqui mesmo no estado do Ceará. Para além disso, é claro, a gente olha também nesse aspecto da ausência da Luiziane Lins. Luiziane Lins, ela, na realidade, ainda não digeriu
o fato de que ela não foi nem por uma represália, digamos assim, ao presidente Lula. Claro que não, esse não é o ponto. O ponto aí da Luiziane Lins, no caso da ausência dela, é para demonstrar um divisor, uma insatisfação que ela tem em relação ao ministro da Educação, Camilo Santana, que hoje ganha cada vez mais espaço dentro do Partido dos Trabalhadores. É ele quem tem peso, quem tem poder, quem tem força e que, inclusive, alijou Luiziane Lins da disputa para a Prefeitura de Fortaleza. Lembre-se que Luiziane Lins esteve também ausente nas duas outras agendas que o presidente Lula cumpriu no Ceará, tanto pelos na região mesmos motivos, centro-sul do Ceará, quanto na região metropolitana de Fortaleza, né? Dentro do PT, a maioria decidiu que Evandro Leitão seria pré-candidato, Luiziane Lins ficou em segundo lugar, e nessa decisão considerada e definida pelo PT como democrática, a minoria precisa entender, compreender e se incorporar ou incorporar o sentimento da maioria, neste caso da corrida pela Prefeitura de Fortaleza. E daqui a pouco no bate-papo político, Beto? Vamos conversar ainda, Luzenor, sobre a questão, por exemplo, da Assembleia Legislativa. Nós vamos ter aqui sessão virtual, vamos ter um prazo para apresentar um relatório do Corpo de Bombeiros sobre as verdadeiras causas do incêndio e, claro, aguardar aí a licitação, que segundo Evandro Leitão tem que ser rápida. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.